Amém, queridos? Amados, nós vamos à palavra, né? Vamos já receber o Luiz. Luiz, não esquenta a cabeça com o tempo, tá? Amém? Se você terminar a mensagem antes de 9h30, não tem problema, vamos orar. A igreja precisa orar. Amém? Tá? Estendam as mãos aqui, vamos abençoar o servo de Deus, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do teu servo. Ó Espírito Santo, entra, Senhor, com a tua unção, com o teu poder na vida do teu filho, Pai. Faz derramar a tua bênção, ó Pai, sobre ele, a ponto de transbordar. Tira o cansaço físico, tira, Senhor, as preocupações da mente, do coração, e que o teu servo possa estar livre de todo e qualquer embaraço, para trazer à tua igreja a palavra que o Senhor já tem colocado no coração dele. Nos alimente, ó Pai, pela tua palavra, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, irmãos, tudo bem? Vocês estão bem em nome de Jesus ou não? Vocês podem glorificar o nome do Senhor, porque vocês estão na casa do Senhor, amém? E louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus, amém? E vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Colossenses, 1, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o 12, amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12, amém? Glória a Deus. E você pode glorificar o Senhor aí, pela tua vitória nesta noite, porque, como a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente aqui nesta noite, amém? Então, receba a tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Todos acharam? O que não achou, espere em nome de Jesus, amém? Amém? A palavra diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus, igreja, por esta igreja, né? Volto a dizer, não para fazer média com os irmãos, mas não é isso. Porque essa igreja tem pessoas de Deus, tem pessoas temente a Deus, tem pessoas que reconhecem quando erramos e se humilha diante de Deus. E então, assim, cada dia eu acrescento mais a minha esperança nessa casa de oração, pela vida dos irmãos, por aquelas pessoas que têm verdadeiramente o compromisso com a palavra de Deus, que ainda que somos falhos enquanto estivermos aqui, mas às vezes que erramos, reconhecemos que somos falhos e está pronto para chegar, porque a igreja não tem coisa maravilhosa do que eu vejo assim diante da palavra de Deus, eu errar e chegar, ó pastor, você me perdoa, porque eu errei, sou ser humano, mas eu reconheço que eu errei. Isso é digno, isso é honra para a glória do Senhor, irmão, porque você reconheceu o seu erro diante do Senhor. E muitas das vezes, hoje, não é fácil. Quando a palavra de Deus fala, né, se tiver um justo na terra, mas tem. Porque tem pessoas temente a Deus. Então, assim, na nossa igreja, nós temos pessoas com essa aliança, com essa fidelidade a Deus. E aqui, quando nós estamos diante da palavra nesta noite, o nosso tema é oração, igreja, porque a igreja que não ora não tem vitória. Você pode conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas se não orar, não conhece nada. Porque nós meditamos, nós precisamos da palavra assim para crer, mas o nosso objetivo é joelho no chão. Você pode orar sentado, em pé,
Você pode se dobrar diante do Senhor, mas desde que ora. Por que, igreja? Ontem eu falava na casa do Robes, e é uma verdade. A partir do momento que nós estamos aqui com a palavra aberta, amada, não tem por onde eu me querer desculpar diante de Deus. Porque, querendo ou não, a palavra está falando conosco. Agora, como eu recebo a palavra? Como eu creio na palavra? Porque Paulo orava pelos colossenses. Nós oramos por nós, primeiramente, porque se nós não orar por nós, nós não vamos ter força para orar para ninguém. Uma coisa que nós temos que ter o discernimento é isso. Você tem que se revestir primeiro você. Não tente carregar o mundo não, porque você vai dar, como se diz, com a cabeça nas paredes, porque o jugo de carregar pessoas não é fácil. Mas então, por isso, você tem que se revestir primeiro você. Verdadeiramente, igreja, nós temos que ter um encontro com Deus. Quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós queremos que esse Deus, Ele fala conosco, Ele fala, Ele mostra. Mas nós temos que estar na posição como Paulo estava aqui. Ele orava, né? Foi um homem que todos vocês sabem que foi perseguido, povo de Deus, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus, mudou a história. Então nós começamos a aprender nessa noite, que quando nós colocamos esse propósito no coração de orar, você pode ter certeza, igreja, dia 25, em nome de Jesus, se não estiver chovendo, nós estaremos no monte. É Natal, mas nós estaremos buscando o Senhor. Por quê? Nós vamos encerrar o ano ali na presença do Senhor, orando por vocês, em nome de Jesus, porque essa igreja ora pela essa igreja. Então, nós, em nome de Jesus, se não estiver chovendo, nós estaremos lá sim, apresentando toda a igreja. Por quê? Porque o ano de 2000 seja um ano repleto de bênção na tua vida, de saúde, de vigor, de disposição, de querer fazer a vontade do Senhor diante da palavra, diante do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, quando Paulo está falando aqui, por esta razão também vos desejo o dia em que ouvimos. Então, quando nós ouvimos o chamado do Senhor Jesus, ele não sai da nossa mente, igreja. Por muito que você queira dizer, não, mas não é bem, não. A partir do momento que você ouviu a voz do Espírito Santo, ele não te larga. Ele pode te largar de uma forma assim, se você desprezar a palavra do Senhor, se você desprezar a obedecer a palavra do Senhor, ele vai te largar sim. Porque não tem como o Espírito Santo operar num templo sujo. Não é verdade? Mas a partir do momento que você ouviu, que o Espírito Santo falou com você, então, igreja, não tem como eu querer inventar. A gente comentava ontem lá na casa do Rob, muitas vezes as pessoas falam assim, mas ninguém me ensinou. Não, toda vida a palavra nos ensina. Toda vida a palavra nos ensina. Muitas das vezes é assim, igreja, nós queremos as coisas da nossa forma, mas nós temos que entender, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vontade não prevalece. Prevalece a palavra do Senhor Jesus. Por que que você vê muitos fracos e doentes na casa do Senhor? Porque estão na casa do Senhor, mas muitas das vezes o inimigo não deixa você tomar posse da palavra de Deus. A palavra vem de encontro com a sua vida, com a minha vida, mas você fala assim, não é bem assim não. Não aceita essa voz no teu coração, não aceita essa voz no teu ouvido, amado, porque o diabo, o que ele diz lá em João 10:10? Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Você acha que o diabo está feliz porque nós estamos reunidos aqui nessa noite? Fim de ano, você poderia estar se programando muitas coisas, mas você veio buscar o Senhor. Então, muitas das vezes, amado, você está aqui nessa noite, mas o diabo pode soprar na tua ouvido aí. Irmão, mas essa palavra não é bem... Em nome de Jesus você repreende, porque a palavra é para a minha vida, a palavra é para a igreja. Nós temos que orar todo o momento da nossa vida. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida e na vida da igreja, nós temos que orar. Porque Paulo foi um grande exemplo para a nossa vida aqui. Ele disse que a partir do momento que ele colocou a buscar o Senhor, ele teve um encontro. Agora eu pergunto à igreja, por que muitas das vezes a igreja não tem um encontro? Às vezes a pessoa fala, mas a igreja é fria. Não, a igreja nenhuma é fria. Porque a igreja somos nós. Nós temos um templo, mas a igreja, falando espiritual, sou eu, sou vocês que estão aqui nessa noite. Então, muitas das vezes a frieza pode vir de nós. Mas não da palavra, não do templo, não do pastor. Porque se nós não se unir com ele em oração, a igreja vai ter unção, a igreja vai ter crescimento? Não.
porque ele está aqui para nos ensinar a palavra, ele está aqui para ministrar a palavra. Então depende todo de um grupo. Ainda falava na casa do Robson assim que Atos dos Apóstolos se depara que se fosse nós hoje, a igreja de hoje seria de Atos dos Apóstolos, porque era uma igreja que buscava, é uma igreja que orava, é uma igreja que tinha comunhão. E muitas das vezes você está aí do lado do teu irmão, mas muitas das vezes você não tem comunhão com ele. E a oração, para ela agir na minha vida, para ela agir na vida da igreja, nós temos que ter comunhão. Porque não adianta eu estou aqui, cada um é de uma família, mas nós temos que orar por todos. O pastor nos disse que nós estamos aqui para orar pelas nações, então você vai orar pela nação, mas para Deus operar, nós temos que estar na concordância. Lá em Atos dos Apóstolos, não falava 2:42, que os irmãos lá, eles tinham a singeleza de alegria, e o mais importante, igreja, Deus acrescentava o salvo ali naquela igreja. Então eu te pergunto, na minha vida, na tua vida hoje é diferente? Não. Depende de nós, não é de Deus. Deus não vai mandar anjo, não vai cair nada do céu, mas a partir do momento que eu recebo a palavra de Deus, eu sei que eu tenho que orar. Amado, nada pode impedir você e eu de orar, não. Nada nesse mundo, não é família, não é trabalho, nada. Nós temos uma mente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o que impede de nós orar? É óbvio que se você pode se dobrar diante do Senhor, você vai ter uma comunhão mais consagrada, com mais reverência diante do Senhor. Mas se você não pode dobrar o seu joelho, meu amado, você trabalhando na tua empresa, na tua loja, você pode estar orando ao mesmo tempo. Se existe algo que nós podemos fazer ao mesmo tempo, é isso daí. Porque você pode estar na tua empresa, mas ali você pode orar, ali você pode interceder. E assim, lá na casa do Robin, ontem a gente ficava feliz que nós estamos orando por uma pessoa, e ela tem, acho que é 37 ou 47, né, Robson? É um negócio assim. E a mãe dele falava assim que os médicos desenganou ela, mas tem muita gente orando pela vida dela, e ontem ela pôde até passear com a mãe dela de carro, né? Mas passeou e disse que não está sentindo a dor, não está sentindo dor. Então, a igreja, é o poder da oração. Eu não a conheço. O pai dela, esse homem que tem a loja de ovos aí, você entendeu? Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece a filha dele, né? Eu até ainda falava com o Robson que a mãe dele falou assim, que ela queria se batizar, né? Eu falei assim, por que não traz na nossa igreja, gente? Nós vamos ter o batismo, batiza aqui, por que não? Batismo não salva ninguém, é um complemento da palavra. Mas se nós temos aqui, por que não? Não é verdade? Mas assim, igreja, eu fico feliz porque eu vejo a mão de Deus operando através da oração. Então, igreja, nós temos que valorizar a nossa oração. Você não está aqui hoje por acaso, você não está aqui porque às vezes você está preocupado ou está com algumas... Não, você veio aqui nessa noite porque você vai orar em nome de Jesus, como Paulo orou, você vai orar, eu vou orar em nome de Jesus e o Espírito Santo vai nos ouvir, o Espírito Santo vai te dar a tua vitória nessa noite, porque a palavra de Deus diz que operando Deus ninguém impedirá. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra diz, determinar tu algum negócio se ele é afirmado, a luz brilhará nos teus caminhos. A nossa luz é Jesus. E ele brilha aí na tua mente, no teu coração, no teu caminho. Amado, muitas vezes você pode falar assim, mas não é bem assim, não. É assim, Paulo orava. Então eu tenho que orar em nome de Jesus. Independente do horário, em nome de Jesus eu tenho que orar. Se eu quero ser uma igreja, se eu quero ver o poder de Deus, se eu quero ver enfermo ser curado, eu tenho que orar. Porque se nós não orar em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas a palavra diz aqui, igreja, nós temos que observar muito a palavra, porque essa palavra ela não pode voltar para nós mais. Mas nessa noite essa palavra é para nós. Então quando ele diz, por esta razão também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso é muito importante para a minha vida, para a tua vida, igreja. Nós temos que ter esse conhecimento espiritual, nós temos que ter essa sabedoria que vem do alto do céu sobre as nossas vidas, porque se nós não tiver isso, e se nós não buscar em nome de Jesus, nós somos vagos. Nós somos vagos. Mas a partir do momento que nós buscamos, igreja, o Espírito Santo, ele está pronto aqui nessa noite para derramar sobre as nossas vidas. É nosso querer. Agora, quando nós olhamos para a situação, não tem como o Espírito Santo operar na minha vida, porque primeiramente eu estou olhando o copo d'água, eu não estou olhando para o que ele pode fazer na minha vida.
O Robson até falava daquela passagem lá, que é uma passagem tremenda e que mexe com muita gente. Por quê? Primeiro, porque é a palavra de Deus. Mas quando Jesus falava para aquela mulher, dissesse bem, o marido que você tem não é teu. Ela já tinha 5, né? E o que ela tinha não era dela. Por quê? Porque Jesus conhecia. E Jesus nos conhece nessa noite. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece se tem alguma ansiedade na nossa mente ou não. Mas o que nos chama a atenção, igreja, que nós temos que orar. Ah, amado, mas você vai falar de oração? Oração. É como o pastor diz, quando nós vamos para a escola, nós não aprendemos lá aos pouquinhos, as tabuadas, vai e volta. A oração é a mesma coisa. Você se deu canseira, levanta, depois você volta, ora de novo. Cansou, levanta, depois você volta, ora de novo. Porque assim, igreja, se nós não se prostrar diante do Senhor, se nós não se humilhar, Deus vai operar, pastor, não tem como. Por isso que muitas das vezes você vê a pessoa aí, não estou aqui acusando ninguém, irmão, porque nós somos irmãos em Cristo, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, mas se Jesus diz que Ele já levou todas as enfermidades, amado, eu não aceito. Eu não aceito porque Deus é nessa igreja. E eu volto a falar em nome de Jesus, eu tive bronquite, mas não tenho mais. Jesus me curou. Se Jesus cura bronquite, Ele cura qualquer outra enfermidade, amado. Qualquer outra. Agora, o que depende é de nós se unir, é de nós determinar a cura. Como o próprio Jesus disse, se a palavra diz, se você determinar, será afirmado. Então, determina a tua vitória, determina a tua cura, amado. Porque se eu posso ser livre, por que eu vou ficar carregando a enfermidade na minha vida? Não estou aqui para gloriar a minha pessoa não, mas o nome do Senhor Jesus, porque quando eu entrei nessa igreja, o meu propósito foi isso. Deus, se tu és nessa igreja, e se tu cura mesmo, me cura desse sintoma que eu tenho. Foi a minha palavra diante de Deus, sem conhecer pastor, sem conhecer ninguém aqui. Quando eu pus o pé ali dentro daquela porta, eu disse para Deus, se é nessa igreja, se cura como a tua palavra diz, então me cura. E aí, já tem mais de 10 anos que eu não sei o que é usar aquela bombinha. Usei muito, porque não tinha conhecimento, não era de Jesus, então usava o que as pessoas davam. Mas a partir do momento que eu entrei nessa igreja, a qual eu vim de uma que não podia glorificar a Deus. Veja como é que é o trabalhar de Deus, igreja. Aceitei Jesus numa igreja, e na igreja que eu aceitei Jesus não podia glorificar o nome dele. Eu falei assim, eu estou frito. Porque estou nascendo para Jesus. Aí você vai glorificar o Pai? Não pode. Então, eu tenho que voltar para o mundo. Mas, muitas das vezes, é assim, igreja. Para o fruto nascer, tem que morrer. Muitas das vezes, nós ficamos assim, pensando. Começa a pensar a sua vida. Muitas das vezes, para você dar fruto, algo tem que morrer na sua vida. Algo tem que morrer na minha vida. Nenhuma ave dá fruto se você não cuidar dela. Falando espiritualmente, na nossa vida é a mesma coisa. Se nós não deixar algo morrer dentro de nós, não tem como nós dar fruto. Não tem como o fruto crescer dentro da igreja. Começa a pensar na sua vida. Quando Paulo orava, nós temos que orar, mas nós temos que analisar dentro de nós o que está atrapalhando a oração subir. Porque nós sabemos que os principados, os potestades estão aí para querer impedir a nossa oração. Mas se nós estamos confiantes, nós estamos sendo fiel ao Senhor. Volto a dizer, igreja, estou falando aqui em nome de Jesus. Eu não faço médico, o pastor me conhece. Já está chegando a segunda parte do 13º. Quantos deram o dízimo aí, pastor? Pode contar nos dedos, né? Então, mas em tudo, igreja, nós temos que ser fiel a Deus. Você entendeu? Porque se você não é fiel a Deus, não tem. A palavra, a pastora foi bem usada por Deus de domingo, quando ela disse, quanto que vocês querem ganhar? Todo mundo estipulou um valor. Está errado? Não. Você quer ganhar 100 milhões? Amém, glórias a Deus. Mas, se você quer ganhar 100 milhões, você está disposto a virar patrão e pagar 100 milhões para o seu funcionário? Aí que está a chave do negócio. Deus, Ele é poderoso para te dar este valor aí de 100 milhões, mas você está disposto a virar patrão e pagar, vamos supor, para o pastor que é ferramenteiro, 100 milhões?
Então, mas veja bem, se você pede ele um valor aí de 100 mil, vamos supor, não 100 milhões, mas 100 mil, e Deus te dá, aí você é funcionário, aí você vira patrão, você quer pagar os 100 mil para o funcionário? Aí, igreja, onde que entra Provérbios 11, abre lá, pastor. Quem, igreja, seja fiel a Deus. Quem aqui, se Deus dá 100 mil, você tem coragem de dar 10 mil? Fala a verdade. Seja verdadeiro com você mesmo. Porque se você não for, amado, Deus não te honra, não. Porque se você ganhar 100 mil, é 10 mil, né, pastor? Será, igreja, que você vai ter essa fidelidade de chegar aqui, eu estou ganhando 100 mil, e tirar, ó, pastor, meu dízimo hoje é 10 mil. Você tem convicção de fé que você tem essa coragem de fazer isso? Porque o diabo se engana, igreja. O diabo se engana. Nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando diante de um Deus todo-poderoso, que nessa igreja ele já colocou dinheiro na conta de muitas pessoas. Você entendeu? Então nós não estamos aqui brincando com Deus. Então você toma cuidado com o que você está falando, porque de repente Deus te dá esse valor aí. E aí? Você vai ser fiel a trazer esses 10 mil para a igreja aqui? Nós precisamos aí de ar-condicionado, precisamos comprar o fundo aí. Então, se entrar uns 5 aí de 10 mil, o pastor já fecha o negócio rapidinho, né, pastor? Então, mas é assim, igreja, nós estamos falando aqui na brincadeira, mas a verdade é essa. Abre lá, pastor, Provérbio 11, versículo 24 e 25. Então, para nós ser abençoado, igreja, nós temos que olhar dessa forma. Aqui nós temos o pastor Renato, que é patrão, você entendeu? Tem a Fátima, tem mais alguém? Não, né? Acho que é só eles dois. Pode ler. Olha aí, igreja. A alma generosa é o que nós acabamos de falar. A generosidade aí é isso. Se hoje eu peço um valor aí de 5 mil, e se eu virar patrão, eu vou ter que pagar aqueles 5 mil para o meu funcionário. Porque Deus me honrou. Mas muitas das vezes, não é o que nós vemos hoje. Nós olhamos para o nosso umbigo. A verdade é essa. Porque, amado, se você não for de Deus mesmo, não estou duvidando da sua pessoa, mas se de Deus te der um salário de 100 mil para você trazer 10 mil numa igreja pequena como a nossa, não sei não, viu? É complicado, né, não, pastor? Porque o diabo vai pôr 1000 situações na tua mente, e você fala, mas aquela igrejinha ali, aqueles irmãos ali, o diabo vai colocar 1001 centena na tua mente lá, e você, eu acho que nem volta. A verdade é essa. Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, se você tiver um salário aí de 100 mil, meu amado, eu acho que você nem olha para Jesus. É verdade, se não for de Deus mesmo, você não vive, não. Mas aí, o que a palavra diz aí, igreja? Uma alma generosa, é aquilo que nós fazemos para o Senhor, para os nossos irmãos, sem retorno de nada. Quando ele diz acrescentar aí, ó, nós podemos tomar posse aí que Deus pode acrescentar na minha vida, na sua vida, saúde, paz, alegria, né? Porque a igreja, independente de tudo que nós vivemos, nós temos que ser um povo alegre, porque nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra diz aqui no versículo 12 aqui, que nós somos da luz, nós não somos das trevas. Você tem luta, eu tenho luta, mas está na mão do Senhor, meu amado. Se Ele guerreia por nós, se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Só que eu não posso deixar a tristeza me abater. Eu não posso deixar a situação me abater, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, a igreja tem um Deus todo-poderoso. E volto a dizer, a palavra diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele curava lá no Velho Testamento, por que não cura hoje? Cura. É a nossa determinação, é a nossa fé, é a nossa perseverança que diz aqui no versículo 11, ele diz assim, ó, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Então, amado, eu tenho que ter alegria em servir o Senhor.
Eu tenho que ter alegria, saber que eu sou salvo, que a hora que eu morrer, a minha alma vai para o Senhor. Isso é que conta diante do Senhor. Não é casa, não é terreno, não é valores, isso aí Deus nos dá, amém, glória a Deus. Mas o que conta é a tua alma, é a minha alma. E se ela não estiver feliz, não tem como ela subir para o Senhor, não. Porque se ela não está feliz, é porque ela não está tendo comunhão com o Senhor. Você concorda comigo ou não? Se tua alma não está feliz, é porque ela não está em comunhão com o Senhor. Então, algo está entristecendo a tua alma. Mas o Espírito Santo nos alegra. O salmista nos diz lá, Senhor, não retira o Espírito Santo da minha vida. Então o Espírito Santo não pode sair da nossa vida. Ele que traz a alegria, Ele que traz o refrigério, Ele que traz o avivamento, traz o renovo na sua vida, na minha vida. Então ele diz aqui, nós temos que ter alegria. Ah, irmão, mas a coisa não está... Não, sim, começa a adorar a Deus, começa a glorificar a Deus, começa a colocar um louvor ali e continua ali louvando ao Senhor. Igreja, o mundo louva o mundo, por que nós não podemos louvar esse Deus que nos salvou? Quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantas bênçãos Deus tem derramado na sua vida, na sua família, na minha família? Não é motivo de nós de adorar a Deus, não, igreja? Muitas das vezes nós somos ingratos com esse Deus. Porque o mundo não tem um Deus o qual nós temos. O mundo não tem salvação, mas nós temos. Jesus morreu naquela cruz ali. Então é motivo, igreja, de você se alegrar. É motivo de eu se alegrar com meus irmãos na presença do Senhor. Volto a dizer, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que era feliz. Uma igreja que tinha comunhão. E nós não estamos aqui por acaso, nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Eu incomodo essa irmãzinha todos os dias. A paz, irmã, você está bem? Como que você está? É verdade ou não é, irmã? Todos os dias. Porque é minha irmã. Não é porque está passando por luta. Luta todos nós passamos. Mas o fato de você dizer a paz, perguntar como está, estou orando por você, é dessa forma, amado. O operar é de Deus, não é do irmão, não é do pastor. Mas a partir do momento que nós temos essa comunicação, o Espírito Santo opera. Eu disse para o pastor que eu orei para uma irmã lá de Minas, 15 anos, e agora dia 20, agora ela vai descer o batismo. A igreja do Evangelho Quadrangular lá na minha cidade vai batizar 20 almas agora dia 20. Porque lá é no Rio, né? Não é como assim, no Rio. Mas 20 almas vai descer. E inclusive essa irmãzinha, 15 anos que eu orei por ela. E agora o Espírito Santo tocou no coração dela e ela tomou posição, está fazendo as aulas de batismo lá e dia 20 vai ser enterrado em nome de Jesus. E aqui, glória a Deus, Deus nos deu 3, mas ano que vem Deus vai nos dar mais, não vai, pastor? Em nome de Jesus, porque nós estamos orando, nós estamos fazendo a obra. Quantos folhetos você já comprou esse ano, pastor? Foi bastante, né? Eu acho que foi quase uns 10 mil, né, pastor? 7.500, né? Então, aqui ainda falta agora distribuir um pouco. Então, nós estamos fazendo a obra, igreja. E é com alegria, é determinando que o Senhor envie a alma. Então, nessa noite, o que eu convido a igreja, diante dessa palavra, que nós vamos orar nesse propósito com o pastor, e nós queremos alma. Não deixa o diabo pôr voz na tua mente, não. Não, eu vou orar, Deus vai trazer alma. E nessa igreja, não é na outra não, igreja. Nós temos que ter essa convicção de fé, que se nós estamos servindo Deus, é aqui. Não tem esse negócio, leva para outra. Não, Deus está nos abençoando, é aqui, não é na outra. Então é aqui que o Senhor tem que trazer. Em nome de Jesus nós temos que orar para quebrar. Eu falava para a pastora Alice, tem que quebrar essa maldição do inferno que está impedindo as almas vir aqui. Isso é a mão do diabo que está se colocando aqui no nosso meio para que as almas não venham, porque nós estamos fazendo corretamente. Não é verdade, pastor Renato? Nós estamos trabalhando corretamente, nós estamos orando, jejuando, fazendo trabalho de rua. Então por que as almas não vêm? Então, mas em nome de Jesus o diabo vai ser envergonhado, porque maior é o que está em nós do que está no mundo lá fora. Então, se Deus é nessa igreja, e eu tenho convicção de fé que então Ele vai nos honrar. Vai. Porque se Ele está no nosso meio, então nada pode impedir. Mas a palavra diz aqui no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Então é para a minha vida, igreja, é para a tua vida. Nós temos que andar dignamente. Nós não podemos andar de qualquer jeito, não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, né? Você é um jovem que está aqui de Deus. Então aonde que você anda, ali a luz do Senhor tem que brilhar na tua vida.
O nome do Senhor Jesus tem que estar ali na tua boca, no teu coração, para que você venha falar, ainda que não te ouça, ainda que não aceita, mas usa a autoridade que o Senhor nos deu, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que nós andamos correto diante do Senhor, Ele vai nos honrar. Tenha certeza disso, igreja. Eu disse para a igreja aqui que demorou para Deus começar a me abençoar, mas a partir do momento que eu aprendi a dar ouvido à palavra do Senhor, se humilhar, não para a minha glória, mas deixar a palavra acontecer na minha vida, Deus está mudando cada dia. E Deus está mudando nessa igreja. Muitos irmãos aqui são abençoados através das orações. Então, o que eu digo em nome de Jesus nesta noite para a minha vida, primeiramente, igreja, que a alegria do Senhor esteja na nossa vida, independente de que está passando, mas a alegria tem que estar no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. E, segundo lugar, nós temos que ter essa convicção, você que está aqui nessa noite, você é chamado para a oração, então você tem que orar. Não olha pela luta, olha pelo tamanho do Deus que você serve. Olha pela grandeza dele, olha pelo poder dele nessa noite na tua vida. Igreja, eu tenho essa convicção de fé, que se clamar a Deus, ele diz, clama a mim, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e ocultas que não sabei. Eu tenho que clamar, igreja. Eu não posso dobrar meu joelho e dormir, não. Eu tenho que falar com Deus. Se o filho quer alguma coisa, ele não vai ter o pai, a mãe não pede. Mesma coisa somos nós, amado. Nós temos um pai maravilhoso, um pai poderoso, um pai que nos ama, um pai que pagou o preço alto pelas nossas vidas, dando o seu filho. Então, ele não te responde nessa noite, mas vamos andar dignamente com ele, vamos ter reverência. Não perca seu tempo, o pastor está cansado de falar, esse tempo voa, mas aproveita, amado, esse tempo na presença do Senhor. Clama, clama, clama ao Senhor, até o Espírito começar a interceder pela tua vida, e aí você vai ver as coisas mudar. Está a Fátima aí, uma mulher de Deus abençoada. Quantas vezes Deus tem abençoado essa mulher através de oração aqui? É mérito para ela? Não, mas é Deus. Porque Deus nos ouve. Não é que a palavra diz? Se nós clamar, Ele nos ouve. Então, igreja, não perca seu tempo nessa noite. Clama, clame, clame, até você ouvir o Espírito Santo falar, estou te entregando a tua vitória nessa noite. Estou te entregando a tua cura. Estou abrindo essa porta de emprego para você, estou assinando esse documento para você, o e-mail vai chegar, a mensagem vai chegar, porque é o Espírito Santo que vai enviar, o negócio vai ser fechado. Igreja, a bênção que a Fátima recebeu foi tão de Deus. Veja como é que é o nosso Deus. No momento que eu estava orando por ela aqui, tinha um pastor num culto que não tinha nada a ver, mas o mesmo Deus que está aqui, Ele está em todas as outras igrejas. Então, no mesmo momento que eu estava orando aqui, ele estava num culto lá, acho que é de ensinamento, mas Deus sabia que aquele apartamento era para ele, e tratou no coração dele, e ele foi e fechou o negócio com a Fátima. Então, hoje não é diferente, amada. Se você está aqui, se você vai orar ao Senhor, crê que Ele já te ouviu nessa noite. Então, eu volto a dizer em nome de Jesus, sempre que nós vamos orar com o pastor, já vem agradecendo pela tua bênção, porque você está diante de um Deus que te ouve, um Deus poderoso, um Deus que te responde. Só a igreja, que nós temos que reconhecer quem somos nós diante desse Deus. Volto a dizer, Paulo foi um homem que perseguiu o povo de Deus, mas quando ele teve o encontro, foi um homem que marcou a história, e continua marcando, porque a sua palavra está aqui. Então, na nossa vida também tem que ser assim, igreja. Pedro, quando ele começou a ministrar a palavra de Deus, a palavra diz que foi 3.000 almas, né? E então, assim, a palavra não muda, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Então, eu volto a dizer, na minha vida, na sua vida, depende de nós, igreja. Nós não podemos olhar para circunstância nenhuma, nós não podemos olhar para a multidão, nós temos que olhar para o nosso Deus, deixar Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. Muitas das vezes vai doer, igreja, porque nós reconhecemos que o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus poderoso. Então, Ele não vai nos aceitar de qualquer jeito, Ele vai nos limpar. E muitas das vezes nós temos que estar preparados para que essa limpeza venha a ser feita em nome do Senhor Jesus na nossa vida. Porque, igreja, se Deus nos limpar, não tirar todo o que não é da vontade dEle, tem como operar na nossa vida? Não tem. Aí você vem,
recebe a oração, mas aí no outro dia você está do mesmo jeito. Não, tem que haver mudança na nossa vida. Nós temos que aceitar que o Espírito Santo nos limpa, nos purifica, porque se os homens de Deus, na palavra diz, eles foi tratado, eles foi liberto, por que nós não fomos? Não é verdade? Então hoje, a palavra para a minha vida, para a sua vida é essa, que nós oramos, em todos os tempos, nós oramos, não cansa de orar, peça ao Senhor, até você ouvir a janela do céu se abrir, e em nome de Jesus elas vão abrir. Amém, igreja? Que Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, vamos buscar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo nosso ministério e vamos interceder pelo Brasil. Vocês têm acompanhado o noticiário? O que é que está acontecendo aí? Não é? Eu vejo tudo isso como resposta das orações. Não é? O que é que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Tá? Não sei, e eu também não tenho a solução. Amém? Mas nós estamos orando e colocando essa nação nas mãos de Deus. Então, tudo que está acontecendo, eu creio que é resposta da oração do povo de Deus. E nós não podemos parar de orar. Tá certo? Amém, queridos? Então, vamos falar com o Senhor. Ore pelas irmãs que vão passar pelas águas do batismo no domingo. Eu falava para elas, olha, normalmente quando a pessoa vai batizar, na semana que antecede o batismo é uma semana de luta. Então fiquem firmes com Jesus. Amém? Então, vamos estar orando, regando elas com oração, para que no domingo elas possam estar aqui e a gente fazer aqui o batismo e alegrar, né, o nosso coração e também o coração de Deus. Amém, amados? E se tiver mais alguém para batizar, a gente já batiza logo aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Dobre o seu joelho, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Amém? Venha ser um abençoador agora nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome do Pai, não é? Levanta a sua mão e receba a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e até a vinda de Jesus Cristo, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o nosso Deus e Pai dê a todos uma boa noite e eu amo você. Amém? Dá um abraço no teu irmão, diga assim, meu irmão, eu amo você. Não sai do coração de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe.